Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Acontecendo Aqui. Estamos gravando no Instituto Bertol, em Florianópolis, e hoje eu recebo com muito prazer um empresário que é um orgulho para Santa Catarina, Rui Gonçalves, catarinense, nascido no interior de Santa Catarina, numa pequena cidade que naquela época não contava nem com luz elétrica. Hoje ele pilota uma empresa que tem uma presença em 15 países, tem 65 mil clientes no seu portfólio, 300 colaboradores aqui em Florianópolis. Rui Gonçalves, formado pela UFSC, tem duas graduações na UFSC, está completando 36 anos de empresa no Brasil, e ele está aqui na minha frente. Nós vamos conversar com o Rui Gonçalves. Obrigado, Rui, por ter vindo até aqui. Eu que agradeço, é um prazer imenso poder participar e contar um pouco dessa jornada que é, como eu falo sempre, empreendedorismo é um romance que leva a gente sempre a um final feliz se a gente consegue perseverar e chegar onde a gente um dia sonhou. Mas o empreendedor é frio na barriga todo dia, né? Não tem zona de conforto no empreendedorismo, tem? Não existe história romântica que não tem frio na barriga. É parte da emoção de empreender. Perfeito. Com esse tamanho todo que você tem hoje, né, 36 anos depois, com a presença em 15 países, você, quando você estava ali com seus 30 e poucos anos, você enxergou que isso um dia iria acontecer na sua vida? Eu digo que a AutoQI é uma história de um relojoeiro cego. A gente começa a encaixar as peças e o relógio funciona. A gente não sabe exatamente a peça que a gente mexeu, mas cada andar, cada degrau que a gente sobe, faz a gente aumentar a visão. É como eu vou subindo uma montanha. Eu subo 100 metros, eu vejo um horizonte. Se eu subo 1000 metros, eu vejo todo o vale. E aí eu quero ir mais longe. Então, a AutoQI, a gente foi construindo, identificando novas oportunidades e querendo ir mais longe. Se hoje a gente atende alguns países e alguns clientes grandes, é porque a gente subiu algumas montanhas. Bom, você tem no seu quadro de 300 funcionários, quantos engenheiros? Uns 90% são engenheiros? A gente tem um mix muito bom de engenheiros, desenvolvedores, técnicos, mas temos pessoas de gestão, temos jornalistas, temos pessoas de marketing, de gestão, de finanças. Hoje já eu digo que tecnologia emprega técnicos. Sim. Mas a cada emprego técnico pode gerar até 10 empregos não técnicos. E você, nesses países, nesses 15 países, você tem alguma unidade física lá fora ou você pilota tudo aqui do Brasil? É que nós não vendemos ativamente fora. Nós fomos comprados porque a tecnologia é levada por brasileiros que trabalham fora, por profissionais que conhecem as soluções aqui e acabam levando, participam das feiras. A gente tem atuado muito nos países aqui da América Latina e alguns da África que falam português, que sempre nos procuram. Então, não é uma ativa exportação. Isso nós estamos preparando para a próxima década. Sim, muito bom. Vamos falar da próxima década lá para frente. Você tem no portfólio de clientes basicamente a construção civil? A gente atua com profissionais de engenharia, né, os empreendedores que fazem projetos. São arquitetos, engenheiros, desenvolvedor de projeto. Sim. Aquilo que vai ser construído era um feito projeto. Então a gente desenvolveu softwares nessa camada. Depois a gente foi para a gestão do orçamento do empreendimento. E agora nós estamos indo para gestão e acompanhamento da obra. Você, nesse mercado que você descreveu, é um mercado conservador, quer dizer, ninguém improvisa, ninguém arrisca muito, porque tem um modelo de construção, tem um modelo de fazer projeto que não pode errar. Mas você, quando estudava, você não se conformava com a maneira como eram calculados os projetos. E você falou, pô, tem que fazer tem que ter uma tecnologia para isso. Foi isso que despertou você a continuar na área de tecnologia? Ou você, quando estudou, você já queria montar um negócio nessa área? Como é que é essa tua chegada como empreendedor? Bom, eu sempre digo que a gente deve estimular as crianças lá na base para despertar desejo nelas de serem alguém na vida.
Eu tive a oportunidade lá em Ilhota, no interior de Santa Catarina, onde eu nasci, de conhecer engenheiros do Exército que foram construir uma ponte num riacho que a nossa comunidade ficou ilhada. Uhum. E lá o engenheiro, tenente engenheiro, incentivou um menino de 7 anos a estudar matemática, porque para construir aquela ponte tinha que ser engenheiro. Plantou na minha cabeça uma coisa que a vida inteira eu queria ser engenheiro. Olha, que bom. Quando chegou na hora de fazer vestibular, eu tomei a decisão de fazer computação conduzido pelos meus amigos. Uhum. Mas no fundo eu queria ser engenheiro. Uhum. Só que a computação na época era a profissão do futuro. Uhum. Tinham só 4 anos de curso. De graduação? E era sempre num período. Engenharia era aula o dia inteiro e eram 5 anos. E eu, como filho de pobre, teria que trabalhar para estudar. A computação permitia isso. E ainda falaram para mim que a partir da 3ª fase já teria estágio para todo mundo. E graças a Deus isso era verdade. Eu fiz computação, tive a grande felicidade de ter contato com muitas tecnologias. E quando eu estava para me formar, eu dividi apartamento com um engenheiro que estava calculando um prédio à mão. E aí veio a oportunidade de começar aquilo que é AutoQI hoje, Sim. que é, se isso feito à mão, eu sou programador, posso fazer um programa para fazer isso. E assim começou a nossa AutoQI, a partir de talvez um gosto muito grande por querer ser engenheiro, com a capacidade de fazer programas e um problema que era para ser resolvido. E como é que você diz que a AutoQI atua no mercado tradicional, cheio de regras e cheio de cuidados, levando tecnologia, levando um ecossistema de softwares e de soluções tecnológicas? Você precisa evangelizar esse pessoal está preparado e ávido, prontinho para conversar com seus técnicos, ou tem que ainda fazer uma evangelização? Bom, engenharia é uma atividade conservadora. Nós temos talvez um dos clientes mais fiéis e mais comprometidos. Eu digo, nós somos felizes por trabalhar com engenheiros. São previsíveis, são pessoas muito honestas em sua maioria. A gente não vê grandes engenheiros dando grandes golpes por aí. Porque são pessoas muito corretas, aprendem a fazer conta, fecha. Então nós temos um mercado conservador. Para eles embarcar numa inovação, tem que ser bem convencido. A gente teve que desenvolver muita parceria com universidades. A gente tem presença em mais de 150 escolas de engenharia no Brasil. A gente fornece software, dá treinamento para os jovens, material didático, nas graduações, nas pós-graduações, Instituto Militar de Engenharia, ITA, todos são parceiros na evangelização. Então hoje a gente está com uma presença ainda mais forte, escolas técnicas, senais, institutos federais, então faz parte da nossa divulgação, a capacitação. O Rui, vocês aplicam a metodologia BIM, eu vou pedir para você depois explicar com detalhe, porque eu sou leigo no assunto, muita gente talvez seja. Se você tivesse que explicar para esse público do acontecendo aqui, o que é o BIM e se ao aplicar essa metodologia foi aí que deu uma grande virada na tua empresa, ou não? BIM, Building Information Modeling. A construção civil ela vem passando por uma transformação. Talvez seja uma das áreas que mais demorou para digitalizar. Você vê que digitalizamos a alimentação, digitalizamos o e-commerce, digitalizamos tudo. E a construção civil foi ficando. Por que isso? Porque a indústria automobilística, por exemplo, um paralelo, se digitalizou o projeto há muito tempo. A aviação também. Se faz um projeto todo, modela-se um carro todo e depois vai produzir 1 milhão de carros. Robô faz? Robô faz a indústria. Mas por que é possível um robô fazer? Porque tem um bom projeto. Tudo digital. O engenheiro mecânico na construção do motor, eles fazem o projeto da montagem, da fabricação das peças, da manutenção, de como desmonta. A obra civil não é bem assim. A gente vê os pedreiros montando, quebrando tudo, o material jogando fora. Um desperdício absurdo, né? Porque o projeto que ele recebia na mão era um desenho numa planta 2D que ele tinha que imaginar como é que constrói, como é que é. E às vezes a parede vai no lugar errado, ele entendeu errado. Aí o proprietário vai lá, manda quebrar.
E isso é a construção civil. Certo. E ainda é. Mas é em função da qualificação da mão de obra, não? É em função Ou é da tecnologia? qualidade do projeto. Do projeto. Porque o projeto não detalha tudo. Uhum. Então, como ele é interpretativo, eu boto uma planta com desenho 2D. Eu, por exemplo, não consigo nem ver direito como é que fica aquilo no espaço. Uhum. E a gente tem, às vezes, um pedreiro lá na obra que consegue ter uma visão espacial, desenha bem. Depende muito dessa mão de obra. Uhum. Essa mão de obra, a construção civil está perdendo para o iFood, está perdendo para o Uber, porque aquele pedreiro que vinha lá de Antônio Carlos, que vinha lá de Angelina, que vinha lá de Nova Trento, que tem qualidade, que era mestre de obra, esse cara não forma mais o filho dele pedreiro, mestre de obra. O filho dele foi para o Uber, ganha mais, está mais limpinho e não aprendeu. Esse cara não conseguiu passar esse entendimento adiante. Aí começou o movimento de digitalização da construção, melhorar o projeto, para que mais facilmente seja construído, não tenha tanta dependência da mão de obra inteligente na obra. Então o que aconteceu? O BIM é uma metodologia para padronizar os projetos, para que todos projetassem numa linguagem única, e quando eu botasse eles juntos, o arquiteto, o hidráulico, o estrutural, o elétrico, todo mundo, o Lego se fecha, e quem for construir só tem que olhar aquilo e construir daquele jeito. Existe um método único certificado por governo que supervisiona isso, ou a tua empresa tem um e o teu concorrente tem outro? Como é que funciona isso? Existe um conceito chamado Open BIM, que é um padrão BIM construído pela Build Smart Internacional, que é uma associação internacional que certifica isso. Que certifica esse padrão. Todo mundo trabalhando naquele padrão significa que se eu faço o projeto elétrico naquele padrão, se eu mandar para o arquiteto que trabalha naquele padrão, para o engenheiro estrutural, eles botam a peça junto e ela funciona igual. Isso permite que a obra seja construída virtualmente antes de ir para a obra fazer. Sim, quantificado também corretamente, né? Quantificar corretamente. Eu posso saber todo o material que eu vou gastar e eu posso separar por unidade. Eu posso fazer o que a indústria automobilística faz. Criar uma linha de montagem, vai lá um bota o eixo, vai lá outro bota a roda, vai lá outro bota a lataria, o outro bota o motor e o carro sai pronto. Certo. A construção civil vai permitir, está sendo permitida fazer isso. Em que estágio estamos nisso aí? Estamos no estágio alto QI. É isso que nós estamos fazendo e lançando nesse momento. Certo. Ou seja, nós fizemos as peças isoladas, software para estrutura, software para elétrica, para hidráulica, para cabeamento estruturado, para rede de incêndio, para gás, para telefonia, para ar-condicionado. Juntamos essas peças, extraímos os quantitativos, fazemos o orçamento e estamos planejando a execução. Nós estamos criando o motor, o sistema operacional que gerencia uma obra. Esse é o trabalho que a AutoQI vende para o mundo hoje. Sim. O seu celular tem um sistema operacional dele que administra todos os recursos dele. Sem dúvida. O que nós seremos no futuro, que ainda estamos em construção, a AutoQI quer ser o sistema operacional da obra, daquele empreendimento. Ou seja, eu estou lá dentro e agora com inteligência artificial, aquele engenheiro de obra, nós estamos passando o conhecimento para a IA, para ela dizer, eu pego esse projeto, destrincho ele em macroatividades, extraio a quantidade de material associada para macroatividade, digo quanto tempo vai levar e a equipe que eu preciso alocar. Sim. E o gestor agora, em vez de ser um mestre de obra lá que fica construindo, é um gestor de gravata em algum lugar. Não digo gravata porque engenheiro não gosta de gravata, mas pode ser um trabalho muito mais intelectual. Mais intelectual. E a obra vai ser dividida em subempreiteiros de hidráulica, de elétrica, de estruturas, que vão fazer cada um a sua parte para montar aquele edifício. E eu espero, é um sonho, que nós tragamos de volta para a obra o filho daquele empreiteiro, agora como um empreiteiro com um trabalho mais qualificado, vindo com a sua motinho ou com o seu carrinho do Mercado Livre ou qualquer coisa, para vir montar os seus banheiros. Eu vim aqui montar as suas esquadrias, eu vim aqui montar a sua estrutura. Certo. Vou embora, fiz o meu trabalho e ganho como ele ganha hoje, com um trabalho limpo, estruturado e pré-fabricado. E com segurança, né? E com segurança. Uma parceria entre esses instaladores e os fabricantes.
provavelmente a construção civil não vai mais comprar rolo de fio, vai comprar a instalação elétrica do seu apartamento feita. O instalador pega no fabricante o material, monta na sua casa, terminou o serviço, sabe quanto custa, você faz o pagamento, você não faz por iFood assim? O restaurante, o entregador não vem, não entrega, e você não paga o iFood distribui a remuneração de todo mundo? Vai ter um iFood para a construção civil, vai ter alguém que gerencia isso. Esse é o nosso construção. Perfeito. Você diria que em breve ou daqui a um tempo a metodologia BIM será obrigatória na construção. Existe ainda um descrédito do setor, ainda tem uma negligência de construtores para o uso da metodologia? Como é que estão os estudos nesse sentido? Na natureza, vence quem sobrevive, quem entrega resultado. Darwin já explicou isso. Por que a metodologia BIM sofreu alguma rejeição no início? Está crescendo e vai crescer muito mais. Porque tudo que a gente faz de projeto só tem valor porque entrega valor na obra, na construção. Até então, o BIM ele foi entregando valor para quem? Para o projetista. Eu faço um projeto lindo, maravilhoso, mas eu mandava imprimir em pranchas e entregava para o seu Zé da obra interpretar do mesmo jeito. Quer dizer, para a obra nós não entregamos valor nenhum. Sim. Sem um sistema operacional que gerencia a captação do BIM na obra, ela não entrega valor para o empreendimento. Então o BIM pagava mais caro para fazer o projeto, tinha tudo e o resultado era igual. Obra com problema, quebra, o BIM não levou para a obra. O que a AutoQI está fazendo nesse momento é migrando o BIM do projeto para o empreendimento. Aí eu vejo que o construtor diz, não tem como fazer um projeto que não seja em BIM. Uhum. Isso vai ser uma conclusão natural quando eu começar a construir obras com qualidade, pré-industrializadas, porque não tem como industrializar algo que o projeto não seja exato. Uhum. Eu vi no site de vocês que vocês começaram com software estrutural e criaram um ecossistema composto por 3 produtos, até escrevi aqui para poder te perguntar a cada um deles, o Eberic, Builder e o Visus. É assim? Essa pronúncia são essas 3? São 3 serviços que estão lá no site de vocês, compondo o ecossistema. Pode falar um pouquinho sobre eles? Como começou? Começou com a minha visão lá com os meus sócios, de construir um programa de estruturas, que era o problema que o meu amigo estava calculando à mão. Aí a gente fez o ProViga, ProPilar, ProInfra, ProLage, depois a gente construiu o Eberic, que é a integração disso tudo num modelo só. Tá. Aí, por acaso, a natureza sempre foi muito generosa comigo. Eu sempre digo que Deus foi um cara generoso comigo. É um cara generoso. É um cara generoso comigo. Ele me apresentou a oportunidade de construir um edifício junto com amigos. E eu fui para o prédio, eu não acreditava naquele estrago que era, fazia a estrutura, quebrava tudo para passar os canos, botamos o quadro de gás embaixo do elétrico, o bombeiro mandou mudar, nós ainda ficamos bravos porque o bombeiro foi chato, olha só, botar o gás perto da elétrica, podia explodir o prédio, mas a culpa era do bombeiro que estava sendo chato. Aí eu comecei a entender, cara, como que nós vamos projetar um prédio de forma integrada? Daí eu participei de um edital da FINEP, de inovação, com uma ideia de construir um grande software de projetos complementares, que integrasse tudo. Aí nasceu o QI Builder. A gente ganhou em 2007, olha só como a ideia demora. Construímos um projeto, ganhamos R$2 milhões da FINEP na época, e construímos o que era o QI Builder, que era construir elétrica, hidráulica, tudo junto com a estrutura. Imagina que coisa legal eu fazer tudo junto, projetado, e não ter que quebrar na obra. Quando a gente chegou com isso, no meio do caminho apareceu o BIM. O BIM era uma metodologia que padronizava isso, criava os instrumentos de padronizar. Então a gente só aderiu o QI Builder ao BIM. Então a gente foi a primeira empresa brasileira de BIM. Por quê? Porque a gente estava fazendo o BIM sem saber. Uma parte dele. Uma parte do BIM, a gente só teve que adequar a metodologia. E aí a gente vem desenvolvendo. Quando a gente terminou esses projetos todos juntos, estrutura, hidráulica, elétrica, rede de gás, incêndio, tudo junto, eu consigo ver o prédio virtualmente. Daí surgiu
Agora daqui eu posso tirar os materiais, eu posso fazer o orçamento, eu posso começar a planejar a obra. E aí nasceu o Visus, que é o quê? Por que o nome Visus? Visus é para dar transparência, visão ao empreendimento. A construção civil é uma coisa muito fechada. Você vai construir uma casa, você sabe quando começa, quando acaba, o que estão fazendo, quanto custa, quanto vai gastar de material. Você depende daquele pedreiro dizer assim, doutor, faltou 10 sacos de cimento, faltou 20 não sei o quê. E aí é uma profissão de fé. Uhum. O Visus, ele vem da visão, espaço, transparência, porque o dinheiro é o que manda numa obra. Na realidade, construção civil só é construção para engenheiro e para o dono. Uhum. Para o resto tudo, para o empreendedor, é dinheiro em movimento. É eu pegar um dinheiro, transformar em concreto e vender por outro dinheiro. Isso é Visus. É construir um sistema operacional que gerencia do orçamento a gestão da execução do orçamento. Rui, você mesmo descreveu que é um setor muito tradicional, muito conservador. Certamente tem muita resistência aí de engenheiros ou de empresas de engenharia ou de construtoras a tocar tecnologia avançada, talvez por falta dele ter as competências necessárias. Como é que a AutoQI está quebrando essa resistência? Como é que ela está avançando para levar essa alta tecnologia para esse setor que é tão conservador? Primeiro a gente tem que aprender. Nós aprendemos muito com os nossos clientes. A gente tem a sorte de ter clientes que nos ensinam. Então muitos clientes percebem o valor e eles nos ensinam como deveria ser para dar resultado para ele. Se dá resultado para um, dá resultado para todo mundo. Então, eu sempre digo que eu participei aqui em Florianópolis e acompanhei da criação da ostra, da cultura da ostra aqui. Todos os professores da universidade que criaram a semente da ostra, copiaram lá da França, não sei de onde foi, eles achavam que era só criar a semente e todos os pescadores iam querer botar a ostra lá e ia ser uma moleza. Cara, ninguém quis, que é novidade. Claro. Aí eles que tiveram... Assusta, né? Cara, aí eles tiveram a ideia de que vamos criar uma fazenda modelo. Eles criaram acho que 1 ou 2 fazendas modelo, plantaram as sementes, colheram as ostras. Quando os outros pescadores viram, todo mundo começou a querer a ostra. Claro. Então, construção civil é mais ou menos assim. Nós estamos com aqueles clientes que são mais desbravadores, fazendo o trabalho junto com eles e servindo de amostra de vitrine para os outros. Certo. Então nós vamos ser a cultura da ostra. Já está funcionando isso? Está funcionando. Nós já estamos com dezenas. As maiores construtoras do Brasil já são nossos clientes. Hoje nós temos umas 30 das 100 maiores do Brasil como clientes. Em breve 100%. Todas clientes experimentais ainda, fazendo uma obra, um empreendimento, validando. Então a gente está com um trabalho bastante grande em várias grandes construtoras. As pequenas estão aderindo mais devagar. Mas a ideia é que a gente forme muitos profissionais de engenharia para levar para todas as construtoras. Porque não é a AutoQI que vai vender isso para a construtora. São profissionais de consultoria, de engenharia digital. A gente criou um conceito novo que é GDC, Gestão Digital da Construção. Nós estamos formando profissionais que vão ser esses caras que vão levar inovação para a construtora. E eles vão levar consultoria e vender para as consultoras. Pois é, essa pergunta que eu queria te fazer sobre a inovação, que você falou do investimento em talentos para levar a inovação. Em 4 décadas no mercado, e você ali na mão, né, com a empresa na mão, como é que você atua, quais são os desafios que você tem para manter essa cultura de inovação viva permanentemente na empresa, para ela não perder relevância? Como é que você... é o teu dia a dia, como é que você cuida da tua empresa nesse sentido? Nós fazemos um negócio tão inovador e tão legal que eu sempre digo que a gente não contrata pessoas, a gente compra o coração delas. Quando o nosso CTO tem 30 anos de empresa, entrou de estagiário, nós temos desenvolvedores com mais de 15, 20 anos de empresa, 10 anos, todos que vêm, se apaixonam e acabam construindo carreira dentro da empresa. Então a gente tem os novos inovadores, os que criam, os que se apaixonam. Os caras que vão trazer a Big Idea. É a Big Idea. A Big Idea é sempre a construção de muitas big ideas. Alguém pensou antes, eu pego daqui adiante e melhoro. E a gente vem construindo junto. Então eu acho que a gente fez uma grande construção, uma fábrica de talentos que multiplicam.
Então a AutoQI hoje tem uma dezena, uma centena quase de profissionais que são os que realmente puxam a inovação na empresa. E o que você coloca como valor para dizer que a AutoQI é diferente dos concorrentes? Estou falando de concorrentes internacionais também, né? Onde é que está o diferencial para você estar com essa presença no exterior e ter 65 mil clientes? Esses 65 mil clientes são clientes que usaram, que aprenderam, que cresceram na carreira junto com a gente. Imagina que o cara aprendeu o cálculo estrutural junto com a gente. Há 40 anos. Há 40 anos atrás, há 30 anos atrás. Esse cara está conosco até hoje. Eu atendi na semana passada um cliente nosso desde 1990. Ele era um engenheiro da Eletrosul, era da Eletrosul, hoje ele aposentou e continua fazendo projeto, pedindo para mim, para eu recomendar um profissional que ensinasse ele a calcular lajes protendidas, que ele já está com 72, 73 anos, ele não quer mais fazer um curso todo, ele quer alguém que ele pague e ensine ele. É um tipo novo de tecnologia de construção de lajes. Aí eu recomendei um ex-funcionário nosso, que hoje tem uma grande empresa de consultoria e treinamento, e que a gente fomenta porque é importante que ensinem o mercado. Que seja ótimo para te ajudar. Lógico. Exatamente. E esse cara fez a conexão e já me agradeceu, que o rapaz atendeu muito bem ele e tal. Então, assim, nós temos clientes de 30 anos, de 35 anos, e temos clientes de 2 anos, de 1 ano. Então, a gente vem formando uma carteira de clientes. Alguns são fixos, pagam todos os meses, outros usam por temporadas, mas a gente tem a sorte e a felicidade de ter aprendido com todos esses caras. Você acha que o aprendizado com os clientes e a longevidade do time é que dá esse valor da AutoQI diferenciada? A longevidade do time eu acredito ser o grande valor, porque a gente consegue que eles entendam. Os nossos programadores não são mais programadores, são engenheiros de estrutura que programam. Por quê? Porque eles aprenderam engenharia, eles sabem como é que cada programa calcula. Hoje nós temos software capaz de calcular mega edifícios, que hoje no Brasil quase não tem. Né? No mundo tem poucos. O meu sócio nesse momento, o Jano, que fundou a AutoQI comigo, é um jovem de 72 anos, ele está nos Estados Unidos fazendo pós-doutorado, lá na Universidade da Flórida, lá na Florida Atlantic University, em estruturas de edifícios altos, está orientando mestrandos lá e já identificou lá um problema que nós podemos resolver para os Estados Unidos, que aqueles prédiozinhos de madeira de baixo tamanho não tem um software que automatiza a análise de vento, de terremotos, de furacões, e a gente tem um software que é capaz de fazer isso. O Eberic é capaz de fazer isso. Sim. Nós calculamos softwares, lá, Sena Tower, prédios desse tamanho podem ser calculados com o Eberic. Então, eu ia te perguntar sobre os prédios de 80 e 100 andares que tem ali. Hoje a gente tem tecnologia na AutoQI para calcular isso. Vocês estão presentes ali? Estiveram presentes? Estão presentes ali? Somos parceiros, né? Porque temos empresas de cálculo que acabam usando as nossas ferramentas. Prédios desse tamanho já não usa só uma tecnologia. Usa AutoQI, usa o ETABS americano, usa o SAP 90. Os caras fazem análise com 3, 4 prédios para ver se as coisas são compatíveis. Estão batendo, né? E a gente, graças a Deus, está no nível dos 4, 5 melhores softwares do mundo que conseguem conceber prédios dessa altura. Eu estive no Chile há uns 15 anos e vi o canteiro de obras de um edifício que eles estavam iniciando naquela época, e a pessoa que estava nos apresentando a cidade disse que ali estava sendo construído um prédio que teria 70 andares, 10 subsolos e uma estrutura para segurar qualquer terremoto, porque lá é uma região de terremoto. E outro dia eu vi uma foto desse prédio, o prédio que é mais alto que tem lá. Você tem conhecimento desse prédio? Você imagina 10 subsolos e 70 andares. Como é que isso é uma árvore aplicar o teu BIM num prédio desse? Isso é uma árvore com raiz. Quantas pessoas vão ter numa mesa para cuidar desse assunto? Isso é uma árvore com raiz. Tem uma análise que se chama análise solo-estrutura, que calcula o corpo inteiro como se fosse uma coisa só. E
existem mecanismos de vibrações e movimentos. Escala Richter 7.8. Que analisa, você calcula para o tamanho do risco que você quer. O custo vai ser maior, mas você consegue. E por incrível que pareça, os prédios altos são os mais flexíveis. E eles se movimentam mais. Um baixinho pode quebrar antes. Que a banheira faz assim, dia de vento. Esse movimento foi icônico. Né? Mas isso não é problema nenhum. Isso aí é o arquiteto que não devia ter deixado uma banheira lá naquele lugar com água. Né? Mas a gente sabe que os prédios altos, eles são normalmente resistentes, mais resistentes a movimentos. E tudo é calculado. Tem dampers, são pêndulos que se colocam em cima para reduzir a velocidade. Né? Tem milhares de mecanismos de fórmula de cálculo. Muito bom. As ferramentas têm que analisar tudo e dizer, aqui nós chegamos ao nível de calcular o coeficiente de enjoo de uma pessoa dentro do prédio. Para ver se você não vai enjoar igual um barco. Sim. O prédio mexe. Se ele estiver na faixa de enjoo da pessoa... Com labirintite, a pessoa... ela pode movimentar. Então, até isso a gente calcula, para vocês terem uma ideia do grau de sofisticação. Pessoal, olha, é sensacional isso. Rui, queria te perguntar, como é que você imagina, como é que você gostaria que as pessoas se referissem a Alto QI daqui a 20 anos? Uma empresa que acabou, que o jovem que fundou, que queria ser engenheiro, acabou mudando a forma como a engenharia funciona, baseado em inovação construída a muitas mãos e a muitas pessoas que esse cara vem trazendo para o barco, fazendo trabalhar junto e vendendo o sonho. Ou seja, hoje a Alto QI é um sonho sonhado por muitos, mas que acabou mudando a história de como se faz construção. Então nós queremos trazer a digitalização, a industrialização e até um pouco mais de dignidade ao trabalho dentro de uma obra. Porque eu não acredito mais naquele cara cortando ferro na obra, aquele cara cortando cano, pregando madeira. Se isso tudo pode ser meio pré-industrializado, em canteiros de obra, e os profissionais possam trabalhar de forma mais segura, com melhor remuneração, distribuir esse recurso melhor e ainda não aumentar custo. Porque hoje a gente perde muito dinheiro por prejuízo que podia ser distribuído para as classes que ganham menos dentro desse processo. Sim. Eu abri o nosso podcast dizendo que estava recebendo um catarinense que nos orgulhava. E eu acho que a nossa audiência, depois dessa nossa conversa, concorda comigo com tudo que você compartilhou aqui. Queria te agradecer muito por ter vindo aqui. Temos uma câmera olhando para você, que a gente chama comunidade acontecendo aqui, para você conversar com ela, deixar uma mensagem, colocar alguma coisa que eu não trouxe de você para cá, para a gente concluir a nossa conversa. Bom, como aquele engenheiro vendeu para um menininho de 7 anos o desejo de ser engenheiro, eu, como empreendedor de tecnologia, que traçou uma jornada que veio dos 21 anos de quando eu terminei a faculdade, até agora, 36 anos depois, como uma empresa com relativo sucesso, quero dizer que é uma oportunidade para todos. Não tive berço de rico, tive muita capacidade, muito apoio para estudar, mas é uma oportunidade para todo mundo. Esse ano a ACAT faz 40 anos. Eu tive a oportunidade de participar desses 36 anos, como sócio, como presidente, vice-presidente, conselheiro. Nós estamos comemorando 40 anos de sucesso do setor de tecnologia em Santa Catarina. Uma história que não existia, que nós mudamos a cidade, mudamos o estado, mudamos tudo no Brasil a partir de um movimento de inovação e tecnologia. Eu sou um dos atores. Nós temos centenas de empresários de tecnologia e todos nós podemos, todos os jovens que estão aqui me assistindo, podem criar a sua startup, o seu sonho para materializar através de um negócio. Conseguimos hoje construir um ecossistema de inovação que tem investidor, que tem ideias, todo mundo pode apoiar. Então é um prazer imenso ter espaço para divulgar esse movimento, o movimento catarinense de inovação, que hoje nós temos, o governo acredita na gente, apoia, a sociedade já entendeu que inovação é o caminho, e talvez o grande segredo de Santa Catarina ser o estado que é todo esse movimento pela inovação que vem
40 anos acontecendo, milhares de mãos trabalhando, não é o trabalho de um, de outro. Tem algumas lideranças que fizeram um trabalho maior, mas é um trabalho de muitas mãos, e que aí eu quero convocar os jovens a surfar esse mundo da inovação, criar a sua startup, a sua jornada de riqueza, de construir riqueza, porque é um caminho que é democrático. Permite que um filho de agricultor, que viveu na roça até os 13 anos, sem energia elétrica, chegue ao ponto de falar de inovação para o mundo. É isso aí, por isso que você dá um orgulho para nós ter você para compartilhar a tua história aqui com a nossa audiência. Te agradeço muito ter vindo aqui, pelo seu tempo, e espero que vocês tenham gostado. Eu acho que vocês gostaram, como eu gostei de conversar com o Rui Gonçalves. E até o próximo podcast aqui no Instituto Bertol.